Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Agradeço à diretoria da casa a gentileza do convite. Vocês devem estar imaginando sobre o tema, né? Carvajal, aspectos pitorescos da vida. Tenho certeza que a maioria aqui conhece o trabalho de Carvajal a partir de Matão, com algumas obras consolidadas, clássicos da doutrina, por exemplo, Parábolas e Ensinos de Jesus, é livro de cabeceira de muitos espíritas estudiosos. E o Revista Internacional de Espiritismo, Jornal O Clarim, enfim, em 2018, comemoramos 150 anos do nascimento de Carvajal. E houve muita comemoração durante 2018. Eu estou trazendo para vocês algumas informações a respeito da vida de Carvajal. Estamos voltando a atenção para aspectos pitorescos da vida dele. Carvajal, realmente um missionário, um grande divulgador da doutrina, precisa ser lembrado, eu imagino, pelos seus aspectos pitorescos da sua vida, enfim, para que nós tenhamos condições de trazê-lo mais próximo de nós, que estando mais próximo é mais fácil entendê-lo, é mais fácil segui-lo. Porque nós precisamos de intermediários. Em geral, e no estágio evolutivo em que nos encontramos no planeta Terra, é próprio de que venhamos a necessitar de ajuda, de inspiração, de intermediários. Não que o plano espiritual assim estabeleça, mas o estado evolutivo em que nos encontramos, muitas vezes exige. E nós precisamos eleger quem são as pessoas nesta vida, aqui encarnados ou desencarnados, os encarnados que deixam para nós um rastro de exemplo, um perfume no ar, algo que nos faz bem. Esse encarnado é uma fonte de inspiração. Ou aquele desencarnado que pela sua obra, pelos seus exemplos, por aquilo que ele deixou, serve como fonte de inspiração. É disso que eu me refiro. Estou trazendo para vocês um modelo de vida, um modelo de vivência, chamado Carvajal. A biografia dele está amplamente difundida no meio da internet. Não há necessidade de consumirmos o tempo precioso de vocês em detalhes biográficos. Mas eu espero que vocês tenham interesse de entrar no Google, tudo mais, e procurem se informar. É realmente maravilhosa a vida dele. Eu quero entrar em outros aspectos. A mensagem de hoje se encerra com uma expressão muito importante. A consciência é o selo de reconhecimento da nossa paz. Existe paz, existe um selo, um carimbo na consciência. E é somente a consciência que fornece os elementos da paz. Nós podemos fingir a paz, mas isso não quer dizer que vivemos em paz. Tal como você vê o pântano é aquele silêncio. Tem um lírio branco aqui, outro lírio branco ali, um ninho de passarinho aqui, outro ali e tal. Até parece que está em paz, mas as raízes vivem na podridão da água podre.
Então, o pântano esconde a sua podridão. Nós não podemos se basear no pântano, nós temos que nos basear na paz verdadeira. E a paz verdadeira é uma conquista. E a conquista ocorre quando a nossa consciência disser: agora tá bom. Aí você tem paz. Faz sentido? Essa mensagem é muito linda. Bom, Emmanuel traz essa mensagem sobre a humildade, algo que serve para mim como fonte de inspiração, algo que eu busco alcançar. Porque humildade é coisa de muitas encarnações. Passa por muito burilamento, muita dor, muita ilusão, mas um dia a gente alcança um nível de Francisco Cândido Xavier, Francisco de Assis. Enfim, ele escreve assim: esse é um roteiro, é busca da humildade. Olha, a humildade não está na pobreza, não está na indigência, não está na penúria, não está na necessidade, na nudez e nem na fome. A gente costuma dizer: não, se a pessoa está na penúria, a pessoa é humilde. Se a pessoa é pobre, a pessoa é humilde. Se a pessoa está em necessidade, a pessoa é humilde. Não necessariamente. Às vezes sim, às vezes não. Mas não é automático o processo. Você se depara com uma pessoa que se encontra numa situação humilhante. E ele se comporta de forma humilde, mas dizer que ali dentro está um espírito humilde, só porque se encontra na pobreza, se encontra na necessidade, na penúria, na nudez, a distância é grande. Da mesma forma, a humildade está na pessoa que, tendo o direito de reclamar, julgar, reprovar e tomar qualquer atitude compreensível no brio pessoal. E eu acrescento, até compreensível no contexto da lei civil. Mesmo assim, apenas abençoa. Nós poderíamos ficar só nessa mensagem, porque tem muito para extrair disso aí, na nossa vida, na nossa vivência. Quantas vezes somos defrontados com situações em que nós comparamos e dizemos: não, estou no meu direito, aí eu vou buscar o meu direito. Ou às vezes é uma conversa de marido e mulher, e você está com a razão. Ou o que você faz? Tudo bem, seja feliz. Isso vai te fazer feliz? Então faça. Tá bom. Apenas abençoa. Quem é capaz de fazer isso? Quem já não tem mais o orgulho. Porque se nós temos o orgulho, nós dizemos: não, o que eu penso é que está correto. O que eu falei há um ano atrás é que está correto. O que eu... Importa alguma coisa? O que importa é que a gente encontre a paz na renúncia também. A paz no trabalho, a paz no esforço, no empenho. Mas na renúncia também. Renunciar ao seu direito, renunciar aquilo que você poderia argumentar uma noite inteira, se fosse o caso, mas você simplesmente abençoa. Você não vai ser menos por causa disso, mas você vai começar a perceber que vai ficar mais fácil a sua vida. Então, o humilde, diante das vicissitudes da vida, diante das situações em que ele possa clamar para si o direito de algo, ele apenas
abençoa. Vai com Deus. Seja feliz. Assim também está bom. Muitas formas de dizer. Com base nisso, eu me utilizei de uma música que existe, muito conhecida de todos, chamada Gente Humilde. E fiz uma letra nova, que está alinhada com esta mensagem de Emmanuel. E eu quero apresentar para vocês. Mas antes eu preciso entrar na sintonia da melodia. Então, me ajudem aqui, tá? A humildade não faz conta dos defeitos, se tem direitos, renuncia pela paz. Quer unir, reunir, compartilhar tudo que tem, tudo que sabe, sem cobrar. Aí eu sinto uma vergonha de mim mesmo, por ser tão pouco, tão distante e real. Aí me dá uma vontade de crescer, crescer no amor, servir a Deus, viver em paz. Vamos de novo. A humildade não faz conta dos defeitos, se tem direitos, renuncia pela paz. Quer unir, reunir, compartilhar tudo que tem, tudo que sabe, sem cobrar. Aí eu sinto uma vergonha de mim mesmo, por ser tão pouco, tão distante e real. Aí me dá uma vontade de crescer, crescer no amor, servir a Deus, viver em paz. Dentro dos aspectos pitorescos da vida de Cavanchudo, nós temos aqui a historinha sobre o dedo. O dedo é uma história reincidente porque trata-se de um dedo de um cidadão de Matão, muito querido por nós. Eu conheço. Isso, exato. O nome dele é Edo Mariani. Ele hoje tem 90 anos de idade. Mas ele tinha 6 quando ele machucou o dedo numa moenda de cana, no sítio da família Gonçalves,
espíritas também da época, amigos de Carbar. Ele foi levado à farmácia do Carbar Schutel, era a única farmácia na cidade. E então, a história do dedo, ela tem muito mais a ver do que um dedo machucado. Por isso que ela entra para os anais das questões pitorescas, porque o dedo serviu como um ponto de encontro entre esse menino e o Carbar. E o Carbar tinha mesmo esse magnetismo, essa força que a gente sente e não sabe explicar, mas também nunca se esquece. Era esse o perfil do Carbar. E ele então viu esse menino com esse dedo pendurado, a ponta pendurada. E ele viu muito mais do que um menino ali. Ele viu muito mais do que um menino. E confiante na assistência espiritual, em face do reencontro que se estabeleceu, ele foi atrás de fazer o curativo, fez a parte dele. Então, foi um reencontro. O plano espiritual participou e ali sai esse menino com uma enorme bola de esparadrapo no dedo, havia feito o curativo. As pessoas da família diziam: não, tem tudo para dar errado, porque olha, uma moenda com uma engrenagem enferrujada, um dedo dilacerado desse jeito, ou se ele sarar, vai ficar com o dedo travado. E se não virar gangrena, porque naquele tempo não tinha ainda o antibiótico, então poderia virar gangrena. Então a família estava descrente que isso poderia ter dado certo. Mas as cicatrizes de hoje confirmam, né, que aquele dedo serviu para ele lembrar desse encontro com Carbar. E esse encontro marcou ele profundamente, não pelo fato de ter machucado o dedo, mas pelo fato de ter encontrado e recebido aquela assistência, aqueles fluidos maravilhosos da espiritualidade, da intermediação de Carbar com os fluidos dele. Enfim, nós sabemos disso, mas tocou o menino. E ele passou a ser realmente um fã de Carbar Schutel. É fã de Carbar até hoje, com 90 anos de idade. Ele, jovem, fundou um centro em Matão, chama-se Comunidade Espírita Carbar Schutel, e é atuante até hoje, tem toda uma diretoria, um sistema funcionando. Então, a música é mais ou menos essa. Quando Carbar Schutel olhou aquele dedo cortado, pendurado só na pele, além da criança, ele percebeu antigo companheiro de ideal. O dedo Carbar Schutel medicou, houve assistência espiritual. Ninguém acreditava que o dedo um dia seria normal. 5 dias e um curativo, e logo o dedo voltou normal. Foi assim que aconteceu um grande amor, intercedeu. Um grande susto e um dedo novo
marcou a criança com a força do amor e aproximou companheiros de fé. Eu ouvi falar que esse centro foi fundado em 1938. Ouvi corretamente? Pois é. Esse período foi um período fértil de propagação das casas espíritas no Brasil todo. Carbar começou o trabalho dele com a divulgação da doutrina espírita em 1905, quando ele fundou o jornal O Clarim. E posteriormente, em 1925, quando ele lançou a Revista Internacional de Espiritismo, e ao longo desse tempo ele fez 14 livros. Alguém tinha que chegar antes. Carbar chegou o primeiro, trouxe as bases da divulgação. Outros chegaram logo em seguida e fundaram centros espíritas pelo Brasil todo. Isso, sob a ótica espiritual, quer dizer migração de espíritos, espíritos que reencarnam no Brasil com missões específicas de fazer o que foi feito aqui, em 1938. E os continuadores são missionários também. Eu sei o que é isso. Eu presido o centro lá em Matão. Esse centro fundado por Carbar Schutel, eu presido desde 2010. E eu sei o que é um centro. Sei muito bem. É sempre um grande desafio. Mas está tudo bem. Quem corre porque gosta, não se cansa. É assim que as coisas funcionam. Então, nós fazemos porque gostamos. Então, a propagação do espiritismo no Brasil com as casas espíritas para servir de ponto de convergência dos espíritos que reencarnariam em seguida, aqueles que vêm em busca da água limpa, da água pura, aquela que mata a sede, aquela que Jesus falava para a mulher no poço de Jacó. Essa que eu lhe dou a água, que você nunca mais vai ter sede. As pessoas convergem aqui porque buscam esta água. E o Espiritismo, no seu tríplice aspecto, moral cristão, filosófico e científico, consegue fornecer elementos suficientes para o raciocínio de cada um de nós. Não importa o estágio evolutivo que nos encontremos, é possível raciocinar a fé, raciocinar o amor de Deus, raciocinar a justiça de Deus e, após raciocinar, agir no perdão, na renúncia, na caridade, e assim nos promovermos aos planos do amor. O Espiritismo proporciona as condições para nós darmos um salto evolutivo. Nós não vamos subir de degrauzinho, nós vamos subir de salto. Nós daremos saltos evolutivos. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Vocês não sabem. Precisa estudar as obras de Kardec. Não tem outro jeito. E não se esqueçam, Gênesis comemorou 100 anos. É importantíssima obra. Lógico que não pode pular etapa, né? Nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, número 1. E vamos na sequência, mas não pode parar só naquele, nem só no outro. Eu digo para vocês de coração. Para mim também foi uma descoberta. Eu não negligenciei esse aspecto e quando eu mergulhei nos 3 aspectos da doutrina, o religioso,
da moral cristã, o científico e o filosófico, o meu entendimento ampliou. Incrível, impressionante. A minha conexão com Deus ficou muito, muito, muito mais forte. Difícil acreditar no que eu estou dizendo, né? Porque nós sempre gostamos de pensar, e é um processo de defesa, é um mecanismo que nós usamos para nos defendermos. Nós gostamos de pensar que Deus está em uma galáxia, longe, bem distante, em alguma galáxia no universo, não aqui, não lá, é isso. Jesus então, não, Jesus é filho de Deus. Como é que filho? Não existe nada disso. Deus está em nós, aqui, agora. E esse raciocínio você extrai estudando a doutrina espírita. Você vai viver com Deus e Ele está na tua consciência. E você vai perceber e descobrir Deus quanto mais você evolui. E quanto mais você evolui, mais você sente Ele. Mas você sente Ele através da consciência. É o estado de Deus em nós. Então Deus está aqui conosco. E nós podemos viver de mão dada. Lembram da piada do Zé Pedreiro? Zé Pedreiro, ele entrava no templo e lá via uma imagem de Jesus, e ele falava, ele entrava e saía. Entrava e saía. Uma pessoa incomodada com aquilo, falou, mas o que o senhor faz aqui? O senhor entra a meio-dia, sai a meio-dia, entra a meio-dia, sai 30 segundos depois. Falou, porque esse é o meu horário de almoço, eu venho aqui para rezar. Ele falou, mas nunca vi um negócio desse. Você entra e sai? Não, eu passo perto lá da imagem de Jesus, falo, oi Jesus, aqui é o Zé. Pode não ser muita coisa, mas se você faz com o coração, é muita coisa. Então, o Zé caiu da escada, foi para o pronto-socorro e ficou internado. Perna quebrada, costela quebrada. Ficou ali, imobilizado. E ele começou a animar todo mundo desse setor. Não tinha mais tristeza onde ele estava. E a pessoa falou, mas o que você conseguiu? Como é que você faz isso? Você conseguiu fazer isso? Ele falou, eu não tenho nada para reclamar, né? Meu amigo vem aqui me visitar. Aí eu olhou e falou, ninguém vem visitar o Zé. Ninguém viu ninguém. Mas como que é isso, Zé? Ele chega aqui meio-dia. Ele fala, oi Zé, aqui é o Jesus. Aqui é Jesus. Oi. Então, vocês acreditam que isso seja possível? Porque o mundo espiritual está tão ligado a nós, de forma tão íntima, que a gente tem medo de pensar que isso seja possível. E esse nosso mecanismo de defesa desliga as possibilidades que nós temos para nos ligarmos a Deus. Não assim. Nós estamos ligados a Deus assim. Não serve. Nós temos que estar ligados a Deus assim. 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 Mas é possível. Eu quero apresentar para vocês o músico que aqui se encontra. Ele é músico, eu não. O nome dele é Rogério. Mas se você chegar em Matã e perguntar pelo Rogério, ninguém conhece. Eu vou ter que levar para o Rogério errado. Lá em Matão ele é conhecido por Lelo. E a música que nós tocamos sobre o dedo, vocês gostaram da melodia? A melodia é dele, a letra é minha. Nós vamos apresentar para vocês uma outra música, chama-se Tudo é Amor, para dizer que
a vida de Carvalho Schutel foi uma vida de amor, uma vida em que ele, nas vicissitudes e no sofrimento, até a idade de 37 anos, 36 anos, ele sofreu. Mas basta dizer que ele saiu do Rio de Janeiro com 16 anos de idade, nunca mais voltou. E ele só encontrou a doutrina espírita com 36. 20 anos ele vagou, trabalhando em Matão como farmacêutico, conquistou o respeito de todos, mas não tinha encontrado Jesus do jeito que o espírita nos apresenta, que o espiritismo nos apresenta. Ele encontrou. E a partir do entendimento e do estudo da doutrina espírita, ele descobriu que toda a vida que ele viveu foi amor. E espero que vocês também descubram que a vida que vocês já viveram, apesar de muitas vezes não se parecer com aquilo que vocês gostariam que fosse, é amor. Porque tudo é amor. Eu vou demonstrar isso para vocês. Então, o programa reencarnatório estabelece para cada um de nós o momento certo para o despertamento. Porque o programa reencarnatório, ele é uma coisa muito, muito, muito séria. É muito científica, muito precisa, muito bem feita e feita com muito respeito. Nós é que não nos damos conta disso. Mas há um momento na nossa vida em que nós estamos preparados para o despertamento. E Caibar foi despertado no momento certo, não antes, apesar de que ele já veio com missão. Então, a missão dele era divulgar o espiritismo em terras brasileiras. E para isso, mesmo sem ele saber, ele foi em busca de uma profissão que desse mobilidade. E ele desenvolveu a profissão de prático em farmácia. O farmacêutico com diploma, como nós sabemos, conhecemos, eram poucas pessoas. Então eles formavam os práticos em farmácia. E isso permitiu que muitas cidades pudessem ter o farmacêutico, mesmo não sendo um farmacêutico diplomado. Assim era Caibar. Então, essa profissão também colocaria ele em contato com o amor, porque ele estaria forçosamente dando atendimento. Ele poderia escolher atender de uma forma negligenciada, de uma forma impessoal, ou colocar ali o seu amor. Ele poderia escolher, mas ficaria a cargo dele, afinal é missão. Então, o ofício de farmacêutico permitia que ele canalizasse o seu amor ao próximo e assegurou a mobilidade. Saiu do Rio de Janeiro com 16 anos de idade para nunca mais voltar. E chegou a Matão. Ele não procurou Matão. Ele foi onde o trem parava. Mas antes ele desceu em Piracicaba, depois desceu em Araraquara, depois em Itápolis, finalmente em Matão. E ali ele se instalou. Caibar, 20 anos, sem ter qualquer contato com a família. Caibar se conduzia com a leitura da Bíblia. Ele nunca se afastou dos ensinamentos de Jesus na leitura do Novo Testamento. Sempre lendo, sempre estudando. Então essa fidelidade, essa conexão, mesmo não sendo espírita, ele tinha. Mas ele
se questionava: qual a melhor forma de servir a Deus? Esse é um questionamento que nós temos que fazer. E alguns falam: puxa, eu gostaria de servir a Deus, mas sabe, a menos que eu fosse assim, tipo um cientista trabalhando na NASA, lá em Houston, ou em algum lugar tal, ou se eu fosse um cientista lá na USP, ou se eu fosse uma pessoa muito importante, um grande político na cidade, aí sim eu serviria a Deus, mas eu preciso chegar lá, porque se eu não chegar lá, eu não vou servir a Deus. Quanta bobagem, não é? E às vezes a gente fica imaginando: mas como eu posso servir a Deus? Você já considerou quanta ternura você coloca só no ato de pentear uma criança? Vou pentear você, vou deixar você bem bonitinho. Quanta ternura tem nisso? E nós pensamos que isso não é servir a Deus. Se você não fizer com amor, não fizer com ternura, realmente não é servir a Deus. Você está só num ato mecânico. Mas se você quiser imprimir nisso ternura, você está servindo a Deus. Ah, mas não é essas coisas importantes. Não é? Faça isso. Faça isso com amor. Faça isso com ternura. E você verá que novos degraus serão colocados diante de você. Mas tem que começar do começo. Se você está diante de um inseto, ele está no mato e você está lá, é o lugar que ele vive, não é? Então não vai matar ele. Ele vive ali. Agora, se ele estiver na tua casa, você vai dar um jeito de sumir com ele, porque ali não é o lugar dele. Então tá certo. Mas a gente se pergunta como servir a Deus. Ele se perguntava, porque dentro dele vivia uma coisa gigantesca, ele não sabia o que fazer com aquilo, porque ele não tinha sido ainda apresentado à sua missão. Ele só foi apresentado aos 36 anos de idade. Então, ele foi se preparando para entrar em contato com o Espiritismo. Quando entrou em contato, quando entendeu tudo, entendeu que tudo era amor. Tudo. O cristão era um cristão, como eu disse, devoto, estudioso da Bíblia. Para ele, essa era uma âncora natural. Nós temos que ter uma âncora. O navio tem uma âncora, nós também temos que ter. A nossa âncora é o estudo. Mas ele estava sozinho no mundo. A gente tem uma âncora em casa. Qualquer coisa eu corro falar com a minha mãe, corro falar com meu pai, ou falo com a minha esposa. Eu tenho minhas âncoras, aí eu me acerto. Tem um amigo que eu converso e tal. São as suas âncoras. Ele estava sozinho. Qual era a âncora dele? Jesus. Então, a bússola e o mapa que o levou ao Porto Seguro era a luta pelo bem comum. Ele elegeu lutar pelo bem comum, sendo o que era, sabendo o que sabia. E o sentimento de amor que ele carregava, ele protegeu. Ele não se corrompeu. Uma coisa importante, porque muitas vezes nós temos aquele sentimento de amor e aí somos abordados por uma pessoa que fala: não, vai lá, escreve assim, que dá certo, você consegue, você vai pôr dinheiro no seu bolso se você escrever assim. Você vai pôr dinheiro no seu bolso se você falar assim. Aí você fala: puxa, mas não é certo falar assim. Não é certo escrever assim. Eu falo: mas como é que você quer ganhar dinheiro? Aí então nós estamos renunciando ao amor que já está dentro de nós, em benefício de algo material, quando que nós devíamos buscar as coisas espirituais. Então, mesmo sozinho, ele se protegeu o seu sentimento de amor, ele não abriu mão disso, e nada que aconteceu com ele nesse mundo, até que ele entrou em contato com a doutrina espírita, nada prejudicou
ou confundiu esse sentimento de amor. Então, ele se preservou no amor diante das vicissitudes. E as vicissitudes da vida são muitas aquelas que nos levam aos lugares que nós não gostaríamos de ir, aos lugares que nós jamais gostaríamos de estar. Você estar num hospital, no leito de uma pessoa que você ama. Você não queria estar lá, você não gostaria que fosse assim. E a vida te coloca, as vicissitudes te colocam em lugares que você jamais imaginou que gostaria, jamais imaginou de estar lá e jamais quis estar lá. E está. O que você faz? Amor. Sua âncora é o amor. Se você entender naquela situação, vicissitude, fome, desemprego, dificuldades, são testes. Doença são testes para verificar se nós sabemos buscar dentro de nós os recursos que estão dentro de nós. No amor. Por amor. Por causa do amor. Então, o encontro marcado, com 36 anos, 20 anos longe de casa, finalmente o encontro marcado. Um vendedor, caixeiro viajante, vendia mercadoria para a farmácia dele, ele tinha uma farmácia respeitável. Esse caixeiro viajante falou, como diz em francês, en passant, sobre doutrina espírita. Falou alguma coisa sobre lei do progresso. Falou alguma coisa sobre a justiça de Deus através da reencarnação. Isso para ele soou como algo que ele já sabia, como acontece conosco. Alguém fala para nós a reencarnação e fala, nada de novo nisso, né? Apesar de que a gente talvez nunca tenha ouvido falar nisso antes. Mas é como se, estou lembrando, de fato, é tão normal, né? Tem pessoas que não estão preparadas para ouvir essa palavra e ouvem, cria uma grande resistência. Eu conheço alguns, então eu consigo entender. Quando você já está preparado, a palavra reencarnação é algo que soa no seu ouvido como música. E por quê? Porque você fala, está aí o elo de ligação, está aí a ligação que faltava, que me conecta a Deus, de uma forma mais direta sobre as questões de justiça. Eu quero entender a justiça? Entenda a reencarnação. Você vai entender Deus. Você vai entender Deus na sua justiça. E aí esse Deus se encontra marcado e ele se completa. E aí ele vai estudar Kardec. Ele não foi estudar Kardec, ele foi rememorizar Kardec. Já sabia. Nós não. Nós, quase todos nós aqui, estamos estudando Kardec. Por quê? Porque é um raciocínio novo, é uma nova forma de olhar a vida. E nós, que passamos séculos e séculos e séculos, sendo ensinados que nós temos que ter medo de Deus, agora nós somos ensinados que precisamos amar Deus, não ter medo de Deus. O Deus que eu amo é meu Pai, não é juiz. O Deus que eu amo me ensinou me criou para ser feliz. Mudou tudo, não mudou? Então, ele eliminou todas as distorções que ele tinha do seu aprendizado através dos ensinamentos de Jesus, que são reavivados nele, na sua forma original, primitiva, tal como Jesus ensinava aos apóstolos. É o que nós aprendemos quando estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, da mesma forma. E aí, esse contentamento sem paralelo acontece com todos nós. Quando nós, amadurecidos, chegamos ao encontro da doutrina espírita, nós colocamos diante de algo tão novo,
tão maravilhoso que a gente quer que todos os amigos fiquem espírita. Puxa, você, olha, eu fui conhecer lá, eu vou te levar lá, vem comigo. Ele não está preparado. É teu amigo, mas não está preparado. É alguém da família, não está preparado. Essa alegria, essa sensação de liberdade é para você. Porque você agora evoluiu para esta mensagem. Curte essa alegria. É o que aconteceu com Carvalho. Ele ficou tão entusiasmado que no mesmo mês, no mesmo ano, ele fundou um jornal. E deu o nome de jornal O Clarim. Porque ele queria que fosse igual uma cornetada no ouvido de cada um de nós. Como é que a corneta faz? Tem que entrar nesse ouvido, a gente tem que ouvir. Então o Clarim de Carvalho Schutel toca até hoje. Tem 108 anos, 113 anos de idade. 113 anos ininterruptos o jornal. O trabalho dele veio contribuir para preparar o nosso Brasil para, de fato, vir a se promover a coração do mundo, pátria do Evangelho. Nós ainda não somos esse coração do mundo, nós ainda não somos essa pátria do Evangelho, mas nós temos que nos promover a isso. Então, sob o amor de Deus renasceu, festejou sua chegada e no Brasil cresceu, renasceu para a vida, para se reeducar e também servir neste cenário. Começou a trabalhar com muito amor no coração. Ele enfrentou a poeira na estrada para aprender que tudo é amor. Ele guardou Jesus na lembrança, nunca esteve sozinho na estrada. Foi seguido e sofreu, mas jamais desistiu. O amor se completou no momento em que conheceu a mensagem de Jesus revivida em Kardec. O amor floresceu para a vida, vida eterna. eu agradeço a atenção de todos, agradeço a diretoria pelo convite gentil, peço desculpa pelo tempo que nós consumimos a mais. Espero que tenha sido bom para vocês, espero que isso possa servir como referência para vocês, para todos nós que prosseguirmos a nossa caminhada evolutiva. Na dúvida, pense no amor. Na dúvida, atue no amor. Na dúvida, estenda a mão. Na dúvida, abrace. Perdoe, ajude.